A gente vai fazer, hoje, essas duas partes. A minha intenção é a seguinte: a primeira parte, a gente vai falar só de um aspecto específico aqui, que é a interface físico-etérica. Entenderam? Então, vai ser assim hoje, se preparem. O bom é que vocês vão pagar bastante prestação no lote lá no nosso lar. Quando vocês chegarem lá, já está adiantado. Interface é sempre alguma coisa que está entre dois ambientes, entre dois compartimentos, entre dois lugares. O exemplo mais simples para a gente entender é a porta. A porta é uma interface, né? A porta, sendo uma interface, ela é sempre engraçada, porque se você está aqui dentro do auditório e você olha a porta lá e alguém pergunta de onde é aquela porta, você fala aquela porta é do saguão. Mas se você estiver no saguão e olhar a mesma porta e alguém perguntar de onde é essa porta, você vai falar essa porta é do auditório. Então, a porta é do saguão ou do auditório? É dos dois e não é de nenhum dos dois, porque ela é interface, ela está no meio. Então, a interface físico-etérica seria a porta que está entre a nossa porção, que está fisicamente colocada, a gente vai explicar isso, mas é na dimensão espaço-tempo positiva, onde tem a matéria sólida, e a parte perispiritual, que é o nosso corpo espiritual, que está numa outra dimensão, que é a dimensão espaço-tempo negativa, que a gente também vai explicar o que é isso, tá? Essa porta que está entre essas duas dimensões é a interface físico-etérica, que é em cima da qual a gente está debruçado, a gente está tentando entender, né? Essa terminologia ela foi colocada pelo Richard Gerber no livro Medicina Vibracional, né? Que é um livro importante, é uma base assim, importante para a gente desenvolver toda a teoria que a gente vai colocar aqui para vocês. Então, nossa intenção hoje é discutir um pouquinho essa interface. Existem coisas que a gente já tem como certas, coisas que são teorias, hipóteses, e a gente vai tentar ir caminhando, mostrando para vocês o que é hipótese, o que é teoria, o que já é conhecido, para que vocês possam se localizar, tá bom? Muito bem. Então, nessa parte 1, a gente vai colocar algumas dessas ideias na relação corpo-mente, falando sempre mais do aspecto físico inicialmente, tá? Então, essa introdução que diz um pouquinho sobre essa questão que divide também o nosso cérebro, que são as duas asas da nossa psique, né? Um lado mais sonhador, mais subjetivo, mais emocional, o outro lado mais metódico, mais objetivo, mais pragmático, né? E todos nós temos os dois lados, alguns de nós têm mais um lado, outros têm mais o outro, né? Tem os que só sonham e tem os que só são muito céticos, muito pragmáticos, mas o ideal é que a gente encontre o equilíbrio. O que eu costumo dizer é que eu sempre procuro estar com a cabeça nas nuvens, mas os pés no chão, né? E aí você conseguir ter o melhor dos dois mundos, né? Você poder ousar, você poder não ter medo de errar, porque quem tem medo de errar fica estagnado, e, ao mesmo tempo, também ter juízo para saber que você pode estar errado, e saber fazer as duas coisas, né? E o trabalho que a gente tem feito, esses estudos desde o meu primeiro livro, Fisiologia Transdimensional, e aí também está a explicação do nome, né? Transdimensional, por quê? Porque, a princípio, nós estamos em, no mínimo, duas dimensões. Eu tenho certeza que são mais, mas, a princípio, essa interface físico-etérica ela está correlacionando duas dimensões do nosso ser. A dimensão física, que nós temos enquanto encarnados, e a dimensão espiritual do corpo espiritual, que a gente vai ter praticamente toda a nossa existência até chegarmos a um estágio crístico. No estágio crístico, a gente vai ter em potencial o perispírito, mas não de fato, porque nós vamos estar habitando um mundo sem matéria, né? Então, dentro dessa ideia, a gente vai começar trazendo uma teoria que é do Dr. William Tyler. Vocês reconhecem essas três letrinhas aí? É a teoria da relatividade de Einstein, né? Então, E é igual a mc ao quadrado. Bom, o que é E igual a mc ao quadrado? E é energia, m massa, c velocidade da luz ao quadrado. Então,
ponto revolucionário da teoria do Einstein é que ele colocou o E de um lado do igual e o M do outro lado. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que energia é massa. Então, ele está dizendo que matéria e energia são a mesma coisa. Então, o que é que diferencia uma da outra? A velocidade. Tá? No caso, a velocidade da luz, que é uma constante, é 300 mil km por segundo, ao quadrado. Pode ficar relaxado, aí a gente está falando de matemática, eu sou um zero à esquerda de matemática, viu? E eu entendi esse negócio, vocês vão entender também, ficar sossegado. Então, quando Einstein colocou isso, e ele diz que energia e massa são a mesma coisa, e é uma coisa que a gente pode entender na teoria, mas na prática a gente sempre se atrapalha, porque a gente vive falando de energia como se fosse uma coisa diferente de massa, porque elas se manifestam diferente para a gente, mas o que a gente percebe aqui é que o que tem de diferente é a velocidade. Tá? Muito bem. Olha que beleza. Né? Essa daqui é a teoria do Dr. William Tyler, que é esse senhor de barba aqui, bem simpático. E aqui é o seguinte, estão reconhecendo E igual a mc ao quadrado? Então, essa é a teoria do Einstein. Então, energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Essa parte de baixo aqui é a constante de proporcionalidade de Lorentz. Essa constante é um desenvolvimento matemático que o Lorentz fez para poder usar a teoria da relatividade na prática, ou seja, para você conseguir calcular a energia de partículas, de diversas partículas. E aí entra assim, é a raiz quadrada de 1 menos esse V, a velocidade da partícula que eu estou estudando, ao quadrado, dividido pela velocidade da luz ao quadrado. Bom, o que acontece aqui? Acontece o seguinte, que se eu acelerar a velocidade da partícula, se eu acelerar ela acima da velocidade da luz, o que acontece? Vai dar uma raiz quadrada de um número negativo, que é um chamado número imaginário. Então, a princípio, não seria possível fazer isso. E, se vocês forem dar uma olhadinha no Google, perguntar para o professor Google, né, ele vai dizer para você que não é aceito que nenhuma partícula consiga viajar a uma velocidade maior que a velocidade da luz. Né? Tudo que existe estaria entre 0 e 300 mil km por segundo. Tá? Bom, permitam-me desconfiar dessa informação. Primeiro, porque eu acho que é muito pouca coisa para Deus. Você fazer tudo que existe dentro de uma faixa tão estreita que vai de 0 a 300 mil km por segundo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, já existem, e eu tenho pesquisado essa parte de física, essas coisas que não são da minha área, eu pesquiso na revista Scientific American, né? Que é uma revista séria e que fala de ciência de uma maneira que eu consiga entender. Então, já existem alguns artigos científicos que falam que é possível acelerar uma partícula acima da velocidade da luz. Tá? Então, aqui nós estamos em uma polêmica, ou uma dúvida científica que pode ser verdade ou não. Muito bem. O que aconteceu aqui? Aconteceu que um matemático chamado Moses, ele resolveu fazer uma experimentação matemática, fazendo um estudo sobre essa possibilidade. Matematicamente, o que aconteceria se eu acelerasse uma partícula além da velocidade da luz? E estudou isso, né? Chamou isso de hipernúmeros. Hipernúmeros. Tá? Então, ele deu o seguinte gráfico. Isso aqui é a velocidade do zero até a velocidade da luz. Então, quanto mais eu acelerar a partícula, quando eu estou no zero de velocidade, eu tenho zero de energia. Né? Quando eu acelero a velocidade da partícula, chegando perto da velocidade da luz, ela vai ganhando velocidade e vai ganhando energia. Até que ela chega no 300 mil km por segundo, em que a curva fica paralela a essa linha aqui. Certo? Vocês acharam que eu aqui ouvi espiritismo, né? Pega o seu dinheiro de volta lá, que hoje vai ser matemática. Olha lá, eu vou explicar isso, daqui a pouco vocês vão entender. Aí, o que acontece? Como isso aqui fica paralelo, e esse gráfico mostra o que a conta tinha mostrado, ou seja, não dá para acelerar acima da velocidade da luz. Porque se eu fizer isso, né, eu precisaria de uma energia quase infinita para fazer isso. Beleza. Bom, aí o Dr. Moses, ele fez o seguinte, ele fez o cálculo, né, fez todo o estudo para ver se eu pudesse acelerar acima da velocidade da luz. O que aconteceria? Aconteceria isso aqui, ó. Eu teria um gráfico, está vendo? Esse gráfico é aquele que a gente viu antes.
tem um gráfico em espelho aqui, que sai do 300 mil km por segundo e vai até sei lá quanto aqui, né? Então, você percebe que, se for possível acelerar uma partícula além da velocidade da luz, ela vai ganhar uma outra dimensão, ela vai ganhar uma outra... Apesar da lei física ser a mesma, ela vai estar em uma condição diferente e vai se manifestar em condições diferentes, né? Aí o Dr. Tyler chamou isso de espaço-tempo positivo, isso de espaço-tempo negativo. Por quê? Porque aqui a massa fica negativa. A princípio, isso é impossível, massa ser negativa. Mas, se eu acelerasse essa partícula além da velocidade da luz, eu ia ter uma partícula que está vibrando no espaço a mais de 300 mil km por segundo. E isso faria com que ela deixasse de existir dentro dessa dimensão e passasse a existir dentro dessa dimensão. E aí? Vamos tentar consertar? Muito bem. Vocês são observadores. Esse auditório aqui é o espectro. Ali onde ele está, né, é zero de velocidade, e ali naquela parede é 300 mil km por segundo. Tá? Eu sou uma partícula. Eu vou ficar aqui do lado dele. Vocês estão me vendo, não estão? Eu sou uma partícula. Aí eu vou começar a acelerar. Tá? Conforme eu for acelerando, de sólido eu posso passar a líquido. De líquido, eu passo a gás. Vocês já estão vendo só uma fumacinha. De gás, eu vou acelerando, eu vou passar a uma onda eletromagnética. Vocês já não estão me vendo, mas vocês podem me captar. Porque se você tiver um aparelhinho de TV, de rádio, vocês podem me captar. Aí eu vou acelerando, eu vou aumentando cada vez mais a minha frequência, até que eu chego nesta parede aqui, e aqui vocês vão voltar a me ver. Eu vou ser um ponto de luz. Se eu acelerar além de 300 mil quilômetros, eu vou passar a parede, vocês vão parar de me ver. Deu para entender? Agora, se vocês não estivessem aqui, estivessem num outro auditório exatamente igual a esse, encostado nesse, e a parede de lá for aquela, ali é zero? Quanto é lá? 300 mil km por segundo. Aí vocês estão aqui, eu fui acelerado ali, mais de 300 mil km por segundo, eu vou aparecer aqui para vocês. Luz? Não, matéria, uma partícula. Só que eu vou ser uma partícula de 300 mil km por segundo. Eu vou estar na dimensão espaço-tempo negativa. É por isso que toda vez que a gente vê um espírito que está vindo de lá, ele é luz para a gente. Porque ele está vibrando mais de 300 mil km por segundo. Deu para entender agora como é que é? Agora, inicialmente, quando eu li esse texto do William Tyler, eu imaginava que era a partícula andando, que nem eu fiz agora com vocês. Mas eu ficava pensando, bom, a partícula fica vibrando ou andando? Ela fica vibrando. E aí tem a teoria das supercordas, que é uma outra teoria física que diz o seguinte, que a menor massa possível, que os gregos chamavam de átomo, né? O átomo é uma palavra que, para o grego, significa a partícula que não pode mais ser dividida. Ela já foi dividida tantas vezes que ela não pode mais ser dividida. Quando eles descobriram o átomo, eles deram o nome de átomo porque eles achavam que era essa partícula. Depois eles descobriram que tinha elétron, que tinha prótons, nêutrons, quarks e um monte de outras coisas lá dentro. A teoria hoje, que ainda é polêmica, mas que tem muita gente séria que acredita, é que o átomo não é uma pequena bolinha. O átomo é uma pequena cordinha. E ela funcionaria assim, a cordinha vibrando, não é? E essa vibração, ela gera uma forma. Tá? Por exemplo, se você tiver um ventilador, o ventilador tem 3 pás, ele está parado, você vê 3 pás. Se ele começar a acelerar, você vai ver 6, 12, até que uma hora você vai ver um disco, não é assim? Então, todo mundo aqui sabe o que eu vou falar, elástico de cabelo. Se você é homem e mora sozinho, você pode saber o que não é. Mas se você é casado ou tem filha, você vai ver esse negócio aparecer até na sua gaveta de cueca. Não é? Você não sabe de onde vem, mas tem. Não é? Essa cordinha, esse elástico de cabelo, você olha ele e imagina ele tendo um ataque epilético. Ele tremendo. A hora que ele tremer bem rápido, em vez de você ver a cordinha, você vai ver uma bolinha.
Dependendo da frequência com que a cordinha vibre, ela vai formar uma bolinha com características e tamanhos diferentes. Então, o que seria o átomo não é uma bolinha, é uma cordinha. E essa cordinha, dependendo de como ela vibra, ela faz as letras que vão construir a matéria do universo. Porque cada frequência dá uma bolinha diferente. Então, por isso que eu tenho diversas subpartículas ou partículas subatômicas de formas completamente diferentes. Mas, na verdade, elas são compostas pela mesma cordinha, só que em vibração diferente. Agora, você imagina essa cordinha vibrando a uma velocidade maior que 300 mil km por segundo. Ela vai ser um átomo, vai ser uma partícula, que vai formar átomos, que vai formar matéria, só que numa dimensão diferente. Está ficando mais claro? Aí, dentro dessa teoria das supercordas, você teria 10 dimensões mais o tempo. Então, lembra, esse auditório é o primeiro, a gente saiu do zero, 300 mil km por segundo. Aí eu acelerei acima de 300 mil. Eu fui para o segundo auditório. Mas eu ainda tenho 8 auditórios. E eu posso ir aumentando, 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 aumentando cada vez mais a velocidade. Tá? E cada vez que eu ultrapasso o limite desse espectro, eu vou para uma outra dimensão. E nessa outra dimensão, eu tenho as mesmas leis, mas características diferentes. Como a gravidade na Terra e a gravidade na Lua. É a mesma lei, tudo igual, não muda nada, só que a massa da Lua é diferente. Quando você estiver lá, você der um pulinho na Lua, você vai dar um salto enorme. Então, a manifestação da lei da gravidade na Lua é diferente da manifestação da lei da gravidade na Terra, apesar de ser a mesma lei e de seguir as mesmas regras. Isso acontece nas várias dimensões. Então, por isso é que eu faço a conta aí da massa negativa. Não é que a massa vai ser negativa, mas é dentro da matemática dessa dimensão, quando eu fizer a conta da matemática da próxima dimensão, vai dar uma conta negativa, ainda que a massa não seja negativa. Certo? E aí? Está todo mundo vivo? Encarnado? Muito bem. Vocês entenderam isso? Agora eu vou viajar mais ainda. Cuidado. Eu fiquei pensando nessa coisa aqui, né? E fiquei olhando ela. Vocês acham que ela parece com o quê? Esse gráfico. Vamos ver se sou só eu que viajo muito. Uma ampulheta, obrigado. Eu estou me sentindo mais normal agora. Uma ampulheta. Sendo que dentro dessa ampulheta eu tenho a parte de cima, que é onde é a parte física, é o meu mundo físico, que eu conheço, eu encarnado. E aí eu tenho esse ponto que seria um ponto de conexão ou de contato entre a dimensão física e a espiritual, porque aqui eu vou ter o espaço-tempo negativo, que seria a matéria fluídica, a matéria etérica, já é uma matéria de uma outra dimensão. Então, eu não estou atrás da interface físico-etérica, não é? Então, eu pensei, bom, é aqui que está a interface. Eu preciso ter alguma coisa que transite entre esses dois mundos aqui, certo? E essa coisa que transita entre esses dois mundos tem que estar nesse ponto do gráfico aqui, né? Ele está entre 300 mil km por segundo e 301 mil km por segundo, né? E ele está entre essas duas dimensões. Muito bem. Aí eu pensei o seguinte, se eu der uma tridimensionalidade para esse gráfico aqui, aí eu pensei assim, né? Esse gráfico rodando bem rápido. Aí ele vai virar ampulheta. Certo? Estão me acompanhando? Então tá. Dá sinal de vida de vez em quando aí para saber que está tudo bem. Então, aqui essa parte de cima seria onde eu estou fisicamente ancorado, e essa parte de baixo já é o meu corpo etérico, né? E eu fiquei pensando, bom, para eu sair de 300 mil km por segundo para cima, tem que ser muita força, tem que dar muita força. A partícula ela vai precisar de muita energia. Como é que isso pode acontecer? Né? Então, existe um sistema na física que chama sistema de energia vetorial. Ó, se tiver físico aí, me perdoa, tá? Porque eu tenho as ideias, eu pergunto para os físicos, eles falam para mim que é possível, eu repito. Se eu estiver falando alguma bobagem, no livro eu coloquei no anexo todo o estudo do físico que ele fez para mim, para ver se isso que eu estou imaginando é possível ou não. Muito bem. Então, o que é uma energia vetorial?
é assim, é uma espécie de amplificador de velocidade, uma catapulta, tá certo? E essa catapulta, ela funciona assim, por girando, tá? Então, eu imaginei o seguinte, ó, eu tenho aqui um redemoinho, não é? Quando você tem uma pia, a pia está cheia de água, você tira o ralo, aí a água vai passar pelo ralo, forma um sistema vetorial, um redemoinho. Se eu tiver uma folha alguma coisa boiando na água, o que acontece com essa folha? Ela está boiando, está devagarinho, a hora que ela cai no redemoinho, ela é acelerada e puff, é cuspida para baixo. Não é assim? Então, é um sistema vetorial, é uma catapulta, né? Ele está acelerando a partícula. E olha que interessante, funciona ao contrário também. Porque o furacão aqui, o twister, ele também é um sistema vetorial. Então, ele está puxando o ar daqui de cima para baixo, mas se tiver um caminhão de 2 toneladas aqui, ele cospe o caminhão para cima também. Não é assim? Então, pronto. Será que esse sistema é um sistema que pode acelerar partículas para cima e para baixo? Aí eu fiquei pensando o seguinte, né? Esse aqui é o Katrina, que seriam transformadores. O transformador ele não transforma 110, 220, 220, 110? Então, seriam transformadores. E eu fiquei pensando, bom, então eu preciso ter um transformador desse entre o meu corpo físico e o meu corpo espiritual para fazer a conexão entre o corpo perispiritual e o corpo físico. Né? Onde será que eu encontro um sistema igual a esse, que é uma catapulta, como se fosse um redemoinho, e que vai conectar um corpo com o outro? Vamos ver se eu sou louco sozinho. Mata outra essa aí para mim. Olha, o que vocês estão vendo aqui? Esse é o Katrina. O que é isso aqui? O olho do Katrina. Mas o que parece isso aqui? Não parece um chakra? Então, aí que eu fiquei animadinho. Falei, opa, será que esse sistema é um sistema que existe em várias dimensões diferentes, em vários tamanhos diferentes? E que o chakra, por que chama chakra? Em sânscrito, a palavra chakra significa roda. E quem que descreveu o chakra? O médium. E o que ele está vendo? Ele está vendo isso aqui. Ele está vendo uma coisa rodando em você. Uma roda aqui, uma roda aqui, uma roda aqui, uma roda aqui. E ele está vendo isso rodando. Né? Então, será que esse chakra não é uma espécie de um furacão miniatura que está fazendo a conexão de energia e matéria entre uma dimensão e a outra? Se você olhar um buraco negro, né? E aqui essa dobra do espaço-tempo, né, que tem a ver com a teoria do Einstein também, do espaço-tempo, fala o seguinte, que se eu tiver alguma partícula com muita massa, muita força, muita gravidade, ela vai deformando o espaço-tempo até ela fazer um buraco que vai conectar com a outra dimensão. O espaço-tempo é como se fosse uma passadeira dobrada, assim. Seriam 10 dobras, né? E aí, esses sistemas, eles conectam uma passadeira, uma dobra da passadeira na outra. E aí eu teria aqui um chakra gigante, um chakra cósmico. Aí eu pensei assim, poxa, mas se isso daí tem que funcionar, então eu sei que até a luz é engolida pelo buraco negro. Mas se a ideia é verdadeira, esse buraco negro tem que cuspir matéria também, porque tem que ser ida e volta. Aí eu fui dar uma estudadinha e ele emite radiação. Radiação é matéria. Eu falei, eu fiquei mais animado ainda. Pode ser tudo bobagem isso, sabe, pessoal? Pode ser só viagem. Mas isso não é legal? É legal, não é? Então, eu fiquei pensando isso. Quem sabe, isso daqui é um desenho de um chakra como se fosse uma taça. Porque o que eles veem é a roda. E eles percebem que isso é uma espécie de um redemoinho. Mas será que o chakra não são 2 taças, uma do lado da outra? Uma com um bico, formando um funil não, como é que você falou lá? Ampulheta, não é? E aí eu teria uma explicação que vai da matemática com uma fórmula matemática que foi traduzida num esquema, num gráfico, e que eu consigo traduzir esse gráfico como teoria de um transformador. E
esses chakras seriam os grandes transformadores. Eu teria os menorzinhos, que são os nadis. Os nadis, eles são pequenos transformadores, que funcionam como pequenos chakras, microchakras, ou então como se fossem canais, né, de transmissão, como se fossem capilares, fazendo a conexão entre o meu corpo espiritual e o meu corpo físico. Não é? Então, eu teria essas estruturas. Isso aqui é um desenho que eu tirei do Karagula, que é um livro sobre chakras, em que ele desenha o chakra cardíaco. Então, você percebe que são energias circulando. Né? Se eu olhasse isso de perfil, eu veria duas pontas. Se você for ler o André Luiz, eu fiquei pensando o seguinte: por que o André Luiz ele descreve os chakras como centros de força e não como chakras? Ele não teve nenhum problema de citar autores do passado, autores da época dele, e tudo que existia na ciência, ele citava com o nome que a ciência estava dando. Mas, quando ele vai falar dos chakras, ele fala centros de força. E eu fiquei pensando, por que ele fez isso? Será que o André não estava querendo dizer que ele estava falando da parte de dentro da ampulheta e o chakra é a parte de fora? E que essa parte de fora, que o médium consegue ver, ela está no duplo etérico. E aí ele consegue ver, então ela é formada de matéria do duplo etérico. E aí nós vamos falar, essa matéria provavelmente é ectoplasma, que é uma matéria de transição. Não é? E aí eu teria duas partes. Por isso que ele usou um nome diferente, para querer dizer que existe uma outra estrutura, que, na verdade, as duas juntas formam uma estrutura só, mas que a parte que a gente chama de chakra é a parte mais externa, e a parte que ele chamou de centro de força é a parte mais interna. Então, ele dividiu igual dos chakras, mas deu um outro nome. Né? Talvez seja isso. Né? Não são chakras, são centros de força. E por que seria formado de ectoplasma? O ectoplasma é uma coisa muito interessante. Por quê? Ele é matéria de transição. Ele é a matéria que faz a porta. É o seguinte, espírito produz ectoplasma? Não produz. Ele precisa do médium para doar. O médium produz ectoplasma. Por quê? Porque ele está encarnado. O ectoplasma, isso também é teoria, ele é produzido na cadeia respiratória, na mitocôndria das suas células. Então, a mitocôndria é uma estrutura celular que ela pega o oxigênio, não é? E ela oxida a glicose. Quando ela faz isso, ela faz com que os elétrons pulem de uma órbita para outra. E nessa transição dos elétrons de órbita, ele libera a energia. Uma parte dessa energia, que aliás é a menor delas, vai ser captada por uma molécula química, que é o trifosfato de adenosina, que é o que a gente usa como energia. Tá? Vai ficar lá guardadinho na minha célula. A outra parte, que é a maior parte dela, vira calor. Vira calor. Existe já uma teoria do Dr. Pop que fala que boa parte dessa energia que vira calor, uma parte dessa energia, vira fótons, biofótons, que seriam pacotinhos de energia. E esses biofótons formariam, na nossa teoria, ectoplasma. Já foi identificada uma enzima na mitocôndria que ela faz uma seleção entre o que vira calor e o que vira biofóton. Não é? O pessoal lá do ABC, da AME ABC, está fazendo isso, a Elisa está estudando isso. Então, a grande hipótese é essa. Quanto mais ectoplasma você produz, isso também pode ser genético, e dentro dessa genética a mulher produz mais ectoplasma que o homem, né? Porque as mulheres são médiums de incorporação e de materialização. Quando você engravida, você está materializando e está incorporada, né? Tem dois espíritos, fisiologicamente está incorporado. Então, a mulher ela já é médium de nascença. Todos somos, né? Mas ela tem essas duas características. Então, a mulher produz mais ectoplasma que homem. É por isso também que a gente fez uma pesquisa e a gente percebeu que existem 2 médiums mulheres para cada médium homem. Porque, fisicamente, a mulher já é mais propensa a isso. E é uma característica genética, física e genética, né? A mediunidade.
Então, o que acontece aqui? Acontece que você produz o biofóton, e o biofóton ele vai sintetizar o ectoplasma. O ectoplasma é necessário? Claro, porque é ele que faz a interface. É ele que vai conectar o meu corpo físico com o meu corpo biológico. E é ele que vai formar todo o meu duplo etérico. Certo? E, inclusive, os chakras. Tá? Por que o espírito desencarnado não produz ectoplasma? Porque ele não tem mitocôndria e ele não oxida a glicose. Ele precisa de alguém que faça isso. E por que ele consegue mexer com o ectoplasma? Porque, apesar do ectoplasma ser produzido no corpo espaço-tempo positivo, ele constitui a transição. Ele faz é uma matéria que pode ser manipulada no espaço-tempo negativo. Então, ele consegue, através da doação de ectoplasma de alguém encarnado, ele consegue intervir fisicamente no plano físico. Né? Ele consegue fazer essa conexão. Tá certo? Deu para entender isso aí? Então, tá ficando difícil, né? Essa que é a graça. Depois você fala, nossa, como esse cara sabe, né? É só para enganar vocês. Agora, vamos mais fundo ainda. Mais fundo ainda. Tem uma estrutura dentro da célula que se chama microtúbulo. Esses microtúbulos, até quando nós estudamos na biologia, a gente aprendeu que microtúbulo era o esqueleto da célula. A gente ainda sabe que é o esqueleto da célula. Só que o microtúbulo foi ganhando outras características, outras dimensões. Primeiro que ele se faz e se desfaz o tempo inteiro, ele é dinâmico, ele vai se refazendo. Segundo, que o André Luiz falou há 70 anos atrás que o microtúbulo era uma conexão do corpo com o espírito. E que essa conexão se dava no citoplasma. Ele falou isso numa época que a gente achava que o núcleo da célula era o centro de tudo. Hoje a gente sabe que não é. Você tira os núcleos da célula, continua viva. E a gente achava que o microtúbulo não servia para nada, era só um esqueleto, só osso, mas não é. A gente sabe hoje que não é. Então, quando você vai analisar a estrutura do microtúbulo, você percebe que ela também é em espiral. E se você parar para pensar um pouquinho, o DNA também é em espiral. Ou seja, é uma estrutura helicoidal que dá uma característica vetorial para a energia que está formando aquela estrutura. Então, eu penso que talvez os microtúbulos sejam também pequenos pontos de conexão entre o plano físico e o plano espiritual. A gente está estabelecendo alguns, não é? Todo mundo pensa assim, é a pineal que liga. Tá, a pineal também. A pineal é uma via consciente dessa conexão. Mas nós somos ligados molécula a molécula, o nosso corpo com o nosso perispírito. Molécula a molécula. Tá? As moléculas que ancoram o nosso perispírito são chamadas de bióforos. Bióforos. O André Luiz fala esse termo, eu fiquei atrás disso um tempão e achei. O Weismann descreveu os bióforos há um tempão atrás, dizendo que são moléculas com a capacidade, né, de reter vida. Foi isso que o Weismann falou. E por isso que o André Luiz usou o termo do Weismann, porque ele queria dizer exatamente isso. Então, é uma molécula que tem carbono, né, e que é capaz de reter fluido vital. O fluido vital é o ectoplasma, que está fazendo a conexão. Agora, essa conexão tem a parte de ancoragem, a parte física, e tem a parte funcional. Não é? Dentro da parte funcional, eu vou ter os microtúbulos, eu vou ter os chakras e os centros de força. Tudo isso estruturado entre as duas dimensões. Então, parte dessas estruturas são físicas, como os microtúbulos, e parte dessas estruturas são fluídicas, como os chakras e os nadis. Mas ambos juntos formam essa transição, essa conexão físico-etérica. Então, nossa anatomia transdimensional seria assim. Tem gente que tem aflição, né, de ver isso. Né? Tem vontade de raspar tudo, mas seria isso aí. Cada pontinho azul desse é um redemoinho, né, de um nadi. E está fazendo a conexão entre o seu corpo físico e o seu corpo perispiritual.
Vocês conseguiram entender uns 30%? Então tá beleza. Porque é o seguinte, pessoal, isso daqui é verdade? Eu não sei. Não sei. Hoje eu acho que é. Mas por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou falando? Porque eu sou abusado, metido? Também. Mas é assim, se eu tiver errado e alguém se interessar em estudar isso e descobrir qual é a verdade, eu estou feliz pra caramba. Porque eu servi para provocar. Entendeu? Então, eu não estou preocupado em saber se isso é verdade ou não. Eu estava preocupado em querer saber se é possível. E aí eu entreguei na mão das pessoas que puderam fazer esses cálculos para mim e disseram que é possível. Agora, se é verdade ou não, já é uma outra conversa. Tá? Mas eu tenho raciocinado assim há pelo menos uns 10 anos. E eu vou relendo o André Luiz, e vou relendo a obra de Kardec, e não vejo nada que contradiga isso. Então, por enquanto, para mim está funcionando, tá? E é uma coisa que faz uma conexão bem pé no chão mesmo, né? Como eu disse para vocês, cabeça no céu, mas o pé no chão, tá bom? Então, na biologia, o microtúbulo, a gente conhece ele como importância na divisão celular, e foi aí que o André Luiz descreve, no Evolução em Dois Mundos, ele fala dos... ele fala, na hora da divisão da mitose, da formação dos centríolos, né? Os centríolos são essas estruturas aqui, ó. Esses centríolos são uma organização dos microtúbulos específicas no momento da divisão celular. E eles escolhem qual cromossomo vai para cada lado da célula. Aqui é uma divisão de uma célula vegetal, né? E o microtúbulo formam dois centríolos. Um centríolo vai para um lado, outro vai para o outro. Aí eles emitem uma cordinha, e essa cordinha pega o cromossomo que ele quer e puxa para o lado dele. É igual dividir time de futebol, a molecada antes no intervalo da escola, né? Pega quem que vai para um time, quem que vai para o outro. Cada capitão escolhe um primeiro. Então eles vão puxando cada um para um lado. E aí você vai fazer a divisão celular. Essa é uma das características. A segunda é a orientação e organização das mitocôndrias, né? Que é outra coisa bastante importante, inclusive com a migração das mitocôndrias dentro da célula. Terceiro, condução das vesículas do complexo de Golgi na membrana plasmática. Está vendo que difícil isso? Eu vou falar uma coisa que vocês vão entender. É onde age aquele negócio para tirar a ruga lá, o Botox. Né? Quando você coloca o Botox, que você fica com aquela cara sempre igual, né? Porque ele corta todas as suas expressões faciais, né? Você está triste. Agora você está alegre. Agora você está desesperada. Né? Fica tudo igual. Por que o Botox faz isso? Porque ele vai lá e impede a formação do microtúbulo que pega a vesículazinha lá no complexo de Golgi para levar lá para a fenda sináptica e liberar para contrair o músculo. Então, o neurotransmissor, que é a acetilcolina, ele não consegue passar do nervo, que está mandando você contrair, para o músculo para ele poder contrair. O músculo não fica sabendo que você quer contrair. Aí não contrai o músculo, não faz a ruga. Tranquilo, fácil, né? Então, bem usado fica bonitinho, viu, pessoal? Só não gosto de preenchimento, mas o Botox é legal. E o Botox está sendo usado também em muitas situações de espasmo muscular, paciente com paralisia cerebral e etc. Tá? Então, o microtúbulo está aí também. E olha que interessante. A gente pensando que os microtúbulos seriam a conexão entre a alma e o corpo físico, né? A única alteração anatômica que é percebida nos pacientes com Alzheimer é a desestruturação dos microtúbulos dos neurônios. É a única. Isso é muito lógico para mim. Por quê? Porque o que é o paciente com Alzheimer? O paciente com Alzheimer é o paciente em que o corpo dele, o cérebro dele, está no piloto automático. Ele está fora de controle. O espírito não está comandando o cérebro dele enquanto ele está acordado. Então, tem gente que fica chateada, porque fala assim, eu já ouvi essa bobagem. Meu pai, agora que ele está com Alzheimer, ele está expressando a verdadeira essência dele. Ele ficou agressivo, Não tem nada a ver. Nada a ver. Quando você está com Alzheimer, o que está manifestado é todos os instintos básicos que estão no cérebro, não no espírito.
Então, você, como paciente com Alzheimer, você está olhando para a figura do seu pai, mas ele não é mais o seu pai. O seu pai está ligado naquele corpo, mas ele não consegue se manifestar. Não consegue. Não é ele, não tem nada a ver com ele. Pode esquecer. Por quê? Porque a interface dele foi destruída, justamente a parte da interface que faz a comunicação consciente entre o espírito e o meio ambiente. Então, ele não se expressa e também não percebe o que está acontecendo ao redor dele. Né? Ele também não entende o que está acontecendo ao redor dele. Fisicamente, os receptores, a percepção dele não está ligada nisso. Tá certo? Se você está lá, você vai lá acompanhar ele, o espírito dele percebe a sua presença, mas o corpo não. Né? Então, isso mostra bastante a importância dos microtúbulos. Né? E o interessante é que foi 43 anos depois que o André Luiz, em 1958, falou que os microtúbulos fariam a conexão entre a mente e o corpo, é que outros autores, entre eles o Jeffrey Satinover, num livro que eu gosto muito, que chama O Cérebro Quântico, ele explica exatamente isso e usa os microtúbulos como um amplificador quântico. Ele diz que o microtúbulo é um amplificador quântico, ou seja, o sinal que vem da mente, que é o observador, a mente que é o indivíduo, que é a pessoa, que é a inteligência, ela se manifesta fisicamente através dos microtúbulos, que seriam amplificadores desse sinal. Então, na verdade, o que eu penso é que eles não seriam amplificadores, porque eu estou trazendo coisa de mais de 300 mil quilômetros para menos. Então, eu estou usando o transformador de 220 para 110. E quando eu percebo as coisas do meio, e isso vai bater na minha alma, eu estou fazendo aí sim a amplificação. Tá? E os microtúbulos seriam esse sistema vetorial que a gente vê nos chakras, que o chakra seria como se fossem as grandes artérias ou veias, os nadis, os capilares, e os microtúbulos seriam menores ainda, eles estão só dentro da célula lá, fazendo essa conexão entre a célula, que é um animáculo infinitesimal domesticado, como disse o André Luiz, com o dono do condomínio. Né? O Alberto Almeida falou aqui na primeira noite, é verdade. Nós somos, o nosso corpo, na verdade, é um condomínio e nós somos o síndico desse condomínio. Tá? Só que um síndico que manda, coisa que não existe. Né? O síndico é sempre, cada um faz o que quer. Então, mas aqui no corpo, não. As nossas células elas são absolutamente subjugadas à nossa vontade. E elas não fazem absolutamente nada que a gente não mande. Inclusive as bobagens. Né? Se elas estão fazendo coisa errada, é porque você mandou elas fazerem. Elas não fazem nada diferente. Até porque elas não têm condição de decidir nada. São rudimentares. Tá? São consciências rudimentares. Tá bom? Então, a gente vai olhar a célula como se fosse um computador. É como se a nossa vida fosse um jogo online, você é a alma e o computador é a interface. Então, está todo mundo jogando o mesmo jogo, só que cada um vê o jogo da sua tela, com as cores da sua tela, com a velocidade do seu computador. Né? Dentro desse aspecto, a gente pode dizer que o núcleo ele é, na verdade, o HD, é onde estão os programas. Então, antigamente, a gente achava que os genes, eles eram, os cromossomos, né, o DNA e os genes, eram quem mandava, era o que você era. Eles mandavam em você, eles diziam quem você é. E hoje já se sabe que isso não é verdade. Então, para você entender bem isso, eu vou fazer uma associação. Os genes são os apps do seu celular. Né? Você pega o seu celular, você olha na tela, tem um monte de íconezinho, não tem? Vocês sabem para que servem todos aqueles ícones? Eu também não. E tem aqueles que eu morro de medo de relar neles, porque eu não sei para que eles servem, aí eles aparecem uma tela com um monte de coisa escrita, geralmente em inglês, eu não tenho a menor paciência de ler aquilo, e eu fico procurando um botão mais neutro possível. Porque eu não quero dizer nem sim, nem não, porque às vezes eu ponho sim, é errado, às vezes eu ponho não também, deu errado, não é? E eu fico olhando por que eu apertei a droga desse app. Aí agora eu aprendi no meu celular a jogar isso para uma tela escondida. Aí eu não corro o risco de relar nele. Então, o que é um app? É um programa.
E ele, quando eu aciono ele, ele roda, e quando ele roda, ele faz o que o programa está programado para fazer. Certo? Cada app nosso, cada gene nosso é um app. Certo? Agora, tem aqueles apps que eu estou acostumado a usar, que eu uso todo dia, né? Aqueles que me ajudam, e tem aquele que eu não sei para que serve. Se é bom ou se é ruim, se ajuda, se não ajuda. Aquele que você sempre se arrepende quando você aperta. Né? Esse app é aquele gene que você nasceu com ele, mas você não usa ele. Por exemplo, é um oncogene. É um gene que fabrica um tumor, um câncer. No início, quando a gente achava que os nossos genes nos determinavam, a gente ficava pensando que cada gene com câncer ia ser um câncer. E hoje a gente já descobriu mais de 800 genes, mais de 800 oncogenes, e a gente já sabe que nem todo oncogene se manifesta. E que tem gente que não tem o oncogene e tem o câncer. Então, esse oncogene é o quê? É um fator predisponente. Se você tem esse oncogene, você é uma pessoa que tem maior probabilidade de ter aquele câncer. Você vai ter o câncer? Depende. Você tem o fator predisponente. Você desenvolver o câncer, você tem que ter o fator desencadeante. Esse fator desencadeante pode ser um monte de coisa. Pode ser você fumar, pode ser você ser obeso, pode ser você ser deprimido, pode ser você ser raivoso, pode ser você ser intranquilo. Então, eu sempre preciso dessas duas coisas para ter uma doença física. Eu preciso ter o fator predisponente e o fator desencadeante. Certo? Então, a presença do gene no núcleo significa que eu tenho um app, um programa, pronto para determinada tarefa. Se eu vou usar esse programa ou não, depende se eu vou acionar ou não o programa. Tá certo? Então, é como se você comprasse um celular novinho, você abre o celular, você acha ele super bonito, aí tem um ícone lá todo coloridinho, você aperta para ver o que é, e ele trava o seu celular. E manda, coloque a senha. Eu odeio isso, não é? Qual senha? Qual? Aí você coloca uma, não dá, coloca duas, não dá, coloca três, não dá, ele fala, você travou. Agora você precisa comunicar com o fornecedor. Quem é o fornecedor, meu Deus? Não é? Eu faço uma prece para Deus, porque é um problema. Eu não me dou muito bem com essas coisas. Tenho problemas. Deu para entender como é que funciona? Então, na célula, o núcleo é onde estão os apps. Tá? E a mitocôndria? A mitocôndria, ela funciona como a fonte de energia. É ela que vai pegar o substrato, que é a glicose, vai oxidar com oxigênio e vai produzir a energia que faz as células funcionarem, vai produzir calor e vai produzir os biofótons para eu formar o ectoplasma e manter a minha conexão com o espírito. Vocês sabem que quando a gente tem processo de materialização, o que é que está acontecendo? Está acontecendo que tem um médium que tem uma grande quantidade de ectoplasma. Esse médium produz o ectoplasma, ele emana esse ectoplasma e o espírito manipula esse ectoplasma para alterar a sua configuração atômica e ele se transformar em matéria tangível e visível. Certo? Isso é uma coisa que eu tenho exemplos? Tenho o carbono. Você sabe a diferença entre o grafite e o diamante? É carbono. Só que o ângulo entre os átomos muda. E eu saio de uma coisa opaca e mole para uma coisa brilhante, transparente e dura, que é o diamante. Então, eu consigo características físicas completamente diferentes simplesmente alterando o ângulo dos átomos na estrutura atômica da substância. Então, na minha opinião, é isso que os espíritos fazem. Eles pegam o ectoplasma e eles mudam o ângulo e se transforma da matéria fluídica, que é o ectoplasma normalmente, em uma matéria que eu posso ver, um branco leitoso que eu posso ver. E essa matéria alterada, eu posso dar forma. Então, eu, espírito desencarnado, eu posso me apropriar daquele perispírito, daquele ectoplasma, e moldar um corpo físico com o duplo etérico naquele momento, para que você possa me ver, para que todos possam me ver, tocar em mim e assim por diante. Certo? Uma das coisas, dentro dessa hipótese,
Quanto mais ectoplasma o médium produz, menos temperatura ele vai ter. Tem que baixar a temperatura dele, porque ele está desviando aquela energia que ia fazer calor para fazer ectoplasma. É isso que a gente está tentando medir agora. Tá certo? Então, se tiver algum que conhece um médium de efeitos físicos, que faz materialização, me avisa, por favor, que não tem mais, está em extinção. Né? A gente está procurando e não acha. Tá? E aí, o que acontece? Acontece que essa fonte de energia, esse ectoplasma, ele está fazendo a conexão. Se eu cortar... Por isso que o médium de materialização ele corre risco de vida. É uma coisa complicada, perigosa. Porque se eu usar o ectoplasma, se eu cortar o ectoplasma, eu posso prejudicar a conexão, a interface dele, ele desencarna. Certo? Então, é uma situação complexa. E todos nós produzimos ectoplasma, obviamente, estamos encarnados, né? E existem formas de ectoplasma, existem qualidades de ectoplasma. Então, já existem alguns estudos que dizem o seguinte, que se eu como glicose muito refinada, por exemplo, açúcar branco, e ele vai muito rápido para a minha... um alimento de alto índice insulinêmico, então, a glicose que eu como, quando eu como aquela maravilhosa bomba de chocolate, o açúcar que está na bomba, ele bate no meu intestino e já está no sangue. Aí, a minha glicose sobe muito rápido, eu tenho que produzir muita insulina, e essa insulina joga esse açúcar rápido dentro da célula. Essa célula vai ter que dar conta desse açúcar, então ela aumenta a produção de energia, tá certo? Só que ela já completou os estoques de ATP, não tem mais onde pôr aquilo, ela vai produzir calor, mas ela também tem um limite de produção de calor, porque senão vai chegar na hipertermia, e fisiologicamente o seu cérebro regula para ficar menos. Aí o que ela faz? Ela joga para produzir ectoplasma. E aí você produz um ectoplasma de má qualidade, que não vai estar fazendo parte da constituição da sua interface. Certo? Isso pode ser a causa de um capítulo que a medicina vai ter no futuro, chamado de ectoplasmias. São as doenças causadas por alteração de formação de ectoplasma. Não é? O que a gente tem hoje, que é muito provavelmente uma dessas doenças, é a fibromialgia. Então, se você é fibromiálgica, vai dar passe que melhora. Porque na hora que você dá passe, você troca energia e você reequilibra a sua energia. E para de comer açúcar, pelo amor de Deus. Não é? Os alimentos refinados, eles economizam na digestão, eles disponibilizam muito rápido a glicose no seu sangue e você vai ter problemas metabólicos. Tá? E outras coisas que podem ser formadas, por exemplo, o ectoplasma em grande quantidade, ele pode formar cistos, pode formar tumores benignos, pode formar alterações físicas, né, nodulações no corpo. Então, por quê? Porque ele vai ser um formador, um organizador de matéria ali em volta. Tá? Tudo isso é teoria. Tá? Muito bem. Então, a mitocôndria é a fonte de energia. E os microtúbulos? Os microtúbulos seriam o teclado e o mouse. Né? O microtúbulo é quem está colocando você em contato com o computador. É você que está mexendo no computador e intervindo no computador. Você faz isso através do teclado, através do mouse. E a membrana citoplasmática, que é a membrana que envolve a célula, é o módem. Por quê? Porque ela vai fazer o contato das outras células com as suas, com essa célula, com uma célula com a outra, e do seu cérebro com todas as células. Ela faz isso através do sistema hormonal, através de comunicação química. Então, se eu libero adrenalina pela minha suprarrenal, eu estou dizendo o quê para as minhas células? Moçada, estamos em perigo. Fiquem atentas. Produzam bastante energia. Vamos prestar muita atenção e nos preparar para correr, e se não der para correr, lutar. E aí todo o seu corpo fica preparado para isso. Quem que deu a ordem? A adrenalina. Como a adrenalina foi liberada? Porque o seu cérebro identificou o perigo. Tá certo? Porque você viu uma barata. E aí aquela sensação de morte iminente, aquela ameaça terrível daquele animal invernizado, como diz faz com que você libere uma grande quantidade de adrenalina, seu coração dispara, né? Eu estou falando isso para os homens, né? Que as mulheres sobem na mesa e gritam, você que tem que enfrentar o demônio, né? Tem que ir lá, pegar calma, aí você fala, putz, grila, tem que matar a barata. Aí vai lá pegar um inseticida, pega a vassoura mais comprida que você achar, né? E é um bichinho desse tamanho, impressionante, né?
E olha, quando ele encosta em você, você não morre. Eu já vi isso porque encostou uma barata em mim uma vez, eu fiquei preocupado. Mas não morri, não. Foi só a sensação ruim, só. Então, é isso. Então, essa seria uma visão de como nós somos, nosso corpo, na verdade, é um aparelho, e esse aparelho ele está em comunicação, está permitindo que a gente faça a comunicação entre essas duas dimensões, física e etérica. Então, dentro dessa visão, vamos pensar nessa anatomia transdimensional. Então, primeiro, quem começa com tudo? A nossa identidade. Nós somos o quê? Nós somos o princípio inteligente individualizado. Certo? É isso que nós somos. E vamos ser sempre. Só que cada vez melhores. A gente começou puro, ignorante, né? A gente está na metade do caminho, somos seres crepusculares, né? Tem uma parte da gente que já desenvolveu e tem outra parte que ainda está no escuro, que a gente ainda não conseguiu chegar lá, mas nós vamos chegar. Mas nós vamos evoluindo, mas o nosso princípio inteligente ele é indestrutível, por isso nós somos infinitos, nós somos criados, mas não teremos um fim. E na nossa evolução a gente vai evoluir até a perfeição ou perfectitude. Esse corpo inteligente, individualizado, ele gera um campo informacional que é chamado corpo mental. Então, eu li isso uma vez no André Luiz, não entendi. Aí eu ouvi uma palestra do Dr. Jorge André, ele também falou que não tinha entendido, isso me deixou bastante feliz, porque se o Dr. Jorge André não estava entendendo, muito menos eu. Né? Mas eu discuti uma vida inteira com a doutora Marlene sobre esse aspecto, e no final, pouco antes dela desencarnar, ela conseguiu me fazer entender isso. O corpo mental é como se fosse um campo informacional, é como se fosse um leito de um rio, que pode ou não ter água. Dá para entender isso? Quer dizer, ela é um campo que tem uma forma. Se tiver matéria, esse corpo mental vai estruturar um perispírito. Se não tiver matéria, não tem o perispírito formado, mas existe a individualidade. Então, quando a gente for parente de Jesus, quando a gente estiver lá no mundo crístico, nas esferas crísticas, em que não tem fluido cósmico universal, não tem matéria de nenhum tipo, você não vai se misturar com o resto, porque você vai continuar sendo uma individualidade. Porque o seu princípio inteligente individualizado, a sua alma, ela vai ter um corpo mental, que não precisa da matéria para existir. Ele é uma consequência do processo evolutivo do princípio inteligente. Tá bom? Eu estou abusando de vocês hoje, né? Então, mas é isso, é para sair todo mundo com a cabeça quente, certo? Não vim para esclarecer, vim para confundir, né? Aí, esse corpo mental, ele está para o perispírito como o duplo etérico está para o corpo físico. O duplo etérico não é a forma do corpo físico? A gente fala assim, o duplo etérico é igual ao corpo físico. Ao contrário, o corpo físico é igual ao duplo etérico. O nosso corpo físico ele é uma réplica do duplo etérico. E o perispírito é uma réplica do corpo causal. O corpo causal ele é estruturado imediatamente pelo princípio inteligente. Então, se a minha alma muda, o meu corpo causal muda imediatamente. O meu perispírito muda em seguida. E se eu estiver encarnado, o meu corpo físico vai mudar bem depois. Então, é assim, é como se eu sou o espírito. Eu estou diante de um espelho, esse primeiro espelho é o meu perispírito. E tem um segundo espelho, esse segundo espelho é o meu corpo físico. Aí eu levanto o braço. A hora que eu levantar o braço, esse espelho levanta o braço junto. Né? É ao mesmo tempo que levanta o braço? Quando você levanta o braço, levanta ao mesmo tempo? Não é ao mesmo tempo. Não é, porque existe um gap de alguns milionésimos de segundo, porque a imagem, a luz bate em você, vai para o espelho, volta do espelho, bate na retina. A hora que chegar na retina vai se transformar em potencial de ação, vai pelo nervo óptico, chega no seu tálamo. No seu tálamo vai para o seu córtex occipital, o seu córtex occipital pega na sua área de associação, constrói a imagem, faz a identificação, manda para a área de Wernicke, que a área de Wernicke fala, é você no espelho levantando a mão. Tudo isso demora alguns milionésimos de segundo. Mas na hora que você está lá, você levantou a mão, você vê o braço levantando junto. Só que aí, o outro braço, que é do corpo físico, não levanta a mão. Imagina a situação. Você está diante de dois espelhos, levanta um braço, esse levanta, aquele fica assim, olhando para a sua cara.
Você não ia ficar para ver ele levantar o braço, né? Você já ia sair correndo. Né? Porque você é espírita, não tem medo de espírito, né? Mas aí o que acontece? Depois de 1 minuto, o braço ali levanta a mão. Por quê? Porque ele tem um retardo. Porque o nível energético do meu perispírito é mais de 300 micrômetros por segundo. E aquela matéria que está formando meu corpo físico está perto da outra parede, é quase zero. É luz coagulada. Então, quando você dá um sinal ruim, a sua alma dá um sinal ruim, altera o seu perispírito, ela vai mandar um sinal para o seu corpo físico. Você fica doente imediatamente? Não. Você precisa saturar com o sinal negativo. Para eu ter uma doença física, eu preciso ficar muito tempo, ou preciso mandar um sinal muito poderoso, durante algum tempo para o meu corpo físico. Aí ele adoece. Se a doença me fizer perceber e retificar o problema, que vai acontecer isso na alma, e a minha alma corrige o defeito, eu já corrigi o defeito imediatamente no corpo causal e quase que imediatamente no meu corpo espiritual. É isso que eu falei, que você morre curado. Porque aí você já está curado. Agora, o sinal negativo patológico para o seu corpo físico vai ser mandado? Sim, mas dá tempo? Normalmente não. Se você tiver um câncer avançado, não dá tempo. Ou seja, o seu corpo vai entrar em falência porque não dá tempo de reverter o processo patológico no corpo físico. Mas ele cumpriu a missão dele, está lá para isso, é um mata-borrão, para tirar a sujeira, para reequilibrar o seu corpo espiritual. Tá certo? Então, é isso que acontece. É por isso que tem esse gap. Então, o corpo mental, ele é praticamente, ele é a manifestação do princípio inteligente. Depois eu tenho o perispírito, que eu chamei de corpo biomórfico, ou modelo organizador biológico, para ficar chique, porque o pessoal hoje na ciência está chamando de corpo biomórfico. Esse nome foi dado por um biólogo inglês chamado Rupert Sheldrake, que está fazendo um trabalho bem interessante, e modelo organizador biológico é do Dr. Hernani Guimarães. Aí sim, do perispírito, eu vou ter os centros de força, pensando naquela minha hipótese, né? Depois do centro de força, os chakras, que os dois juntos formariam um aparelho, um transformador, um mais para o lado de dentro, o outro mais para o lado de fora. Os chakras vai para os nadis, que seriam essas estruturas menorzinhas, vão para os meridianos acupunturais, que são físicos. O meridiano acupuntural já foi identificado em microscopia eletrônica, então eles são estruturas intercelulares, tá? Isso muito pouca gente sabe, desde a década de 60 já foi descoberto. E aí eu chegaria nos microtúbulos, dentro da célula, para ter a manifestação física. Então, esse seria o caminho, né, o fio condutor da interface físico-etérica, desde a alma até o corpo físico. Então, dentro dessa visão, seria assim, o menininho é a alma, né? Aqui, o controle é o corpo mental, os fios, perispírito, e o bonequinho é o seu corpo físico, né? Então, a minha ideia sempre foi essa, porque eu sou meio mecanicista mesmo, sou um cara meio assim, meio chucrão, né? Eu tenho alguma dificuldade. Aí, eu pensando nisso, quando eu cheguei nessa que eu mostrei no slide anterior para vocês, né? Nessa sequência de estruturas, eu falei, pronto, está explicado. Aí eu fui ler e fui estudar um pouquinho de quântica. Aí a quântica fala assim, que as partículas se ligam sem se comunicarem fisicamente, por comunicação não local e não temporal. Aí eu falei, ai meu Deus, e agora? Né? Agora eu penso numa versão wireless do bonequinho. Então, muito provavelmente, eu tenho as duas coisas acontecendo. Porque, indubitavelmente, o meu corpo físico está conectado ao meu corpo perispirítico. Indubitavelmente, tem essa conexão. E talvez essa sequência de estruturas que eu mostrei para vocês seja a sequência adequada, seja exatamente isso. Mas isso não significa que todo o controle seja feito assim. Tá? Eu posso ter outra forma de controle. A Célia Dantas é uma física quântica da Universidade de Goiás. Ela tem uma hipótese que ela fala sobre a conexão das estruturas que estão dentro do microtúbulo com partículas subatômicas que estariam no perispírito.
e que essas duas partículas que estão conectadas, entrelaçadas quanticamente, fariam um sistema de amplificação do sinal quântico. É uma coisa bem complexa, mas ela já está escrevendo um livro sobre isso, e ela esteve nos Estados Unidos, conversou com o Hameroff, conversou com alguns dos outros pesquisadores que estão indo nessa linha, e ela foi muito bem recebida lá por eles. As ideias dela são ideias muito interessantes. Tá? Então, a gente ainda tem bastante coisa para entender desse universo aqui. Certo? Então, esse é um sistema bidirecional, com níveis de energias diferentes. É bidirecional, a gente não pode esquecer. Às vezes, a gente esquece o nosso raciocínio como espíritas, que a gente sempre acha que é da alma para o corpo físico, que nunca vai vir ao contrário, e vem ao contrário. Se você estiver andando na rua, cair um piano na sua cabeça, eu quero saber qual é o espírito que vai entender isso aí, né? Quer dizer, eu não fico doente se o meu espírito não quiser, mas deixa cair um piano na sua cabeça para você ver. Né? Então, tem coisas que vêm de fora para dentro, sim. E essas coisas são os toques que o universo dá para você aprender. Né? Então, muitas vezes, ou quase todas as vezes, ou frequentemente, pelo menos, o fator desencadeante ele vem do meio para você. É ele que vai fazer a alteração, e você já tendo o predisponente, você desenvolve a doença. E essa doença vai servir para você diagnosticar o teu problema. Então, começaria assim, o etérico ou supraluminal, o elétrico, porque aí o etérico vai gerar alteração nos seus neurônios, os seus neurônios produzem ondas elétricas. O elétrico vira quântico no córtex, digital nas vias nervosas, nos seus nervos, e analógico nos receptores. Isso aí eu vou ficar devendo para vocês. Tem que dar uma aula de fisiologia para explicar isso aí, mas no livro está. Depois, químico, nos hormônios, e, finalmente, mecânico, quando chegar nos músculos, quando chegar na parte física propriamente dita. Tá? Nós vamos encerrar essa primeira fase agora, para vocês poderem perceber que vocês ainda estão encarnados, que tudo não passou de um momento de alucinação, né? E vão pensando nas perguntas e depois do lanche a gente volta a conversar. Obrigado, pessoal. Vamos lá. Décio, a partir da sua explanação, seriam os microtúbulos os pontos de fixação do corpo com a alma através dos laços fluídicos, o que alguns denominam de fios prateados, ou seriam fios de luz ou energia? É uma boa pergunta, mas é assim. É também, mas assim, o que você está colocando aqui, a ligação fluídica, que eu chamo de âncora, né, do corpo físico com o perispírito, ela seria dada nos bióforos, que são as moléculas com carbono. Tá? E aí entra a química orgânica, né? Seriam as estruturas moleculares que formam o corpo, as células, e que tem carbono. O carbono ele teria uma capacidade de associação com o ectoplasma. Então, seriam os bióforos, essa ligação molécula a molécula. Os microtúbulos, eles são parte do sistema de comunicação. Então, é como se você tivesse assim, uma âncora, um fio, né, uma corrente que prende o corpo, que é nos bióforos. E aí um fio de comunicação, né, um telefone, que aí entra os microtúbulos, como entra também os nadis e os chakras. Né? O fio de prata é que, assim, a última... Quando você faz o desencarne, vocês dá uma olhadinha no livro... no desencarne do Dimas, quando o André Luiz vai descrever o desencarne do Dimas, e eles vão soltando os bióforos. Então, eles vão soltando da perna, né, para cima, para o corpo, eles vão soltando, e a última ligação que fica é o fio de prata. O fio de prata é a conexão, é a inserção da alma no sistema nervoso central, do perispírito no sistema nervoso central. E ele se dá no quarto ventrículo, mais especificamente numa área, no assoalho do quarto ventrículo, que chama fossa romboidal. Então, isso está no André Luiz, e a gente colocou isso no livro Cérebro Triuno. Então, o que acontece? Depois que você desconectou todos os bióforos e você soltou as moléculas, a última parte que vai ficar conectada do seu corpo
com o seu perispírito é o fio de prata. Ele entra pela nuca, que é a expansão do perispírito, que entra pelo quarto ventrículo e vai se espalhar pelo sistema nervoso central, principalmente pelo encéfalo. Tá? Então, quando você desencarna, a última coisa que vai ser desconectada é esse fio de prata. Tá? E depois a desconexão do chakra coronário, que é o mais importante de todos. Então, no desencarne de Dimas, o André Luiz descreve isso com bastante detalhes. Então, não é uma coisa muito simples essa interface. Ela tem várias características, né? E os microtúbulos seriam da comunicação, mais do que da fixação. Tá? Tem também uma estrutura, os corpúsculos de início, que a gente observa nos neurônios, e os corpúsculos ocres. Esses corpúsculos ocres, o André Luiz chama de fator de fixação. Então, eu imagino que seja parte dessa conexão que vem pelo fio de prata, pela fossa romboidal e vai se fixar no citoplasma dos neurônios, para fazer essa conexão do sistema nervoso central com o espírito. Né? É verdade que todos temos a H. pylori, mas só se nós mantivermos algumas energias negativas é que desencadeamos, através dela, o tumor e, consequentemente, câncer de estômago? Alô? Nem todo mundo tem H. pylori, né? Na verdade, a gente não sabe quantos tem. A gente imagina que 40 e poucos por cento da população tenha. Mas ele não funciona diferente de qualquer outra infecção. A infecção, a presença da bactéria ou do micro-organismo, ela não determina a doença. Ela pode ser um fator desencadeante ou, então, até um fator predisponente. Então, por exemplo, se você tem uma queda na sua imunidade, vai aparecer candidíase na sua boca, no seu esôfago. Não é? A cândida sempre esteve lá, é um fungo, ela faz parte da nossa flora. Né? Ela está na boca, nos órgãos genitais, ela está ali, faz parte. Mas ela nunca vai manifestar uma doença. Agora, se cai a sua imunidade, ela pode se manifestar. E o H. pylori não é diferente. Você pode ingerir H. pylori num suco e o H. pylori passar direto pelo seu estômago e você pode ingerir e ele parar lá. Vai depender se ele consegue se instalar no seu estômago ou não, depende também um pouco da sua imunidade. E a imunidade está diretamente ligada ao seu estado emocional. Quando você está feliz, sua imunidade é mais resistente. Tipo assim, os seus animáculos domesticados, você fala assim, oi, pessoal, estou de bom humor hoje. Eles ficam felizes também. Se você está triste, de mau humor, eles também ficam tristes, de mau humor. E aí acontece aquilo, tem uma bactéria passando, um diplococo lá, malvado, aí o seu macrófago identifica, avisa você, tem uma bactéria meio mal encarada entrando aqui. Mas você está deprimido. Aí você fala assim, deixa para lá. Aí o macrófago fala, você tem certeza? Eu falo, tem, deixa para lá. Estou afim não hoje. Aí a bactéria entra. Aí quando ela está fazendo uma festa rave lá nos seus tecidos, aí você tem que tomar antibiótico, né? Mas é você que a célula identificou, ela percebeu, ela só não atacou porque você falou que não era para atacar. Então, essa anergia, essa diminuição da função imunológica, ela está hoje já bem conhecidamente relacionada com os estados emocionais. E isso daí tem a ver com qualquer doença, inclusive com a H. pylori. Né? Se o espírito comanda a mente, é possível o poder do pensamento curar uma doença física? Se sim, como fazer esse pensamento? O espírito não comanda a mente, né? Na verdade, a mente é a manifestação do espírito. O espírito se manifesta, a mente é a manifestação do espírito, né? E aí, como é que era a pergunta? O espírito? Se pode curar, se o espírito pode curar, e se sim, como fazer o pensamento? Então, se ele pode curar, pode, porque ele que fez adoecer, ele pode fazer curar. E como é que faz isso? É só você acreditar. Isso chama fé. É fácil, né? Então, faz aí. Por favor, fazer uma correlação entre sua palestra e os ganhadores do Prêmio Nobel 2017, que descobriram que a matéria tem um quarto estado, sólido, gasoso, líquido,
e o quarto estágio seria plasma. Gente, eu não sabia dessa, não. É novidade para mim. Eu vou passar essa pergunta. Mas, assim, o André Luiz fala que a matéria é luz coagulada. Ele falou isso numa época que parecia ridículo isso, e já existem físicos falando que a matéria é luz coagulada mesmo. Então, eu só lamento que tenha gente que ainda desconfia da obra do André. É uma obra profética. São 70 anos que passaram e só agora nós estamos entendendo o que ele está querendo dizer. Veja, eu comecei a estudar o Evolução em Dois Mundos, foi um dos primeiros livros que eu peguei do André Luiz, tem 20 anos. Eu não consegui entender metade das coisas que estão lá. Parece um livro quântico. Cada vez que eu abro, ele tem uma coisa diferente que não tinha antes. Eu sei que eu já li ele 5 vezes porque eu grifo com canetinha de cor e vai mudando a cor. Aí acabou as cores, aí foi branco, depois foi lápis, depois caneta azul, caneta vermelha. Eu ia trocar de livro porque não tem mais onde anotar nada, mas eu deixo para saber que eu já li aquilo e não entendi. E, dentro desses aspectos, ele tem trazido coisas que hoje são óbvias quando você lê, e há 20 anos a gente não fazia a menor ideia do que significava. Então, assim, eu rezo muito, faço prece muito por quem diz que André Luiz está errado, que é bobagem, porque vai se arrepender, vai pagar a boca. Então, eu acho que a gente tem que ler o André com muita atenção. Cada parágrafo, cada entrelinha dele dá um trabalho. Esse livro, o Cérebro Triuno, são 600 e poucas páginas. São 3 capítulos do livro do André. Deu 600 e poucas páginas. Eu escrevi um capítulo para o livro Medicina e Espiritualidade, da AME. É um parágrafo do Evolução em Dois Mundos, deu 40 páginas, eu tive que reduzir porque não cabia no livro. Um parágrafo. Então, assim, você pega o André Luiz, um parágrafo, você vai olhar o que ele está dizendo ali, você procura, você vai achando coisa, que acha coisa. Daqui a pouco você já está estudando física, astrofísica, bioquímica, farmácia, fisiologia. É uma doideira. É uma loucura. Então, acho que tem muita coisa ainda para a gente ir descobrindo. E a ciência está descobrindo isso. Então, muito provavelmente, são passos, que a ciência está dando, e agora, com esse prêmio Nobel, aí, eu vou me informar direito para saber do que se trata, é o pessoal descobrindo o que o André já anunciou há 70 anos atrás. E isso a gente comemora. Toda vez que acontece, a gente comemora. Existe alguma relação da cadeia transportadora de elétrons da mitocôndria com a cadeia transportadora de elétrons da fotossíntese ocorrida nos cloroplastos para a formação do ectoplasma? Excelente pergunta. Excelente pergunta. A gente precisa pensar nisso, sim. Você sabe que tem um pessoal que é mais voltado para a questão da botânica, e dentro das AMES, apesar de ser Associação Médico-Espírita, a gente precisa muito dos biólogos, dos psicólogos. Apesar do nome médico-espírita, é de saúde e é multidisciplinar. E a gente tem pensado muito nisso. Eu acho que tem muita coisa, principalmente quando a gente pensa em evolução do princípio inteligente, que a gente precisa se debruçar um pouquinho mais sobre a questão da botânica. Eu tentei parar para pensar um pouquinho sobre os cloroplastos uma vez, eu desisti, porque eu achei que já era uma overdose na minha cabeça. A bioquímica vegetal é muito mais complexa que a animal. É muito mais complexo. Tanto que, de uma maneira geral, o número de genes dos vegetais é maior do que dos animais, porque eles produzem uma quantidade de química maior que a gente. E a gente depende deles, porque a gente não é capaz de pegar a luz e transformar em energia. Eles fazem isso e a gente come eles. Então, a gente abdicou da capacidade de transformar a luz em energia porque a gente se utiliza deles para fazer isso. Mas eu acho bem interessante pensar nisso. Porque eu já perguntei para os espíritos, eu perguntei para o Dr. Dias da Cruz uma vez, como é que era a estrutura dos animais inferiores, se eles tinham perispírito, as células, os animais unicelulares, as plantas. Ele falou que tinha, mas que era uma formação mais vitalista, era um arcabouço vitalista. Ou seja, é bem rudimentar, mas, a princípio, é a mesma função, a mesma fórmula. Então, a planta tem que ter uma forma de perispírito. Então, ela vai produzir ectoplasma de alguma maneira e tem que ter... Pode ser que seja por aí mesmo, viu? Quem fez a pergunta, depois vai estudar, deve ser biólogo, me descobre e me avisa.
Que aí eu aviso o pessoal. Tá bom? Qual a sua opinião sobre a teoria da endossimbiose na formação do corpo físico para receber o espírito? Endossimbiose? Foi isso que está aqui. Eu li direitinho. É endossimbiose. Não sei não sei. Endossimbiose? Não sei não. Porque tem assim, tem uma autobiose, né? A doutora Aline Margulis que fala sobre isso. Eu não sei se é a mesma coisa. Que é você se construindo o tempo inteiro. Eu vou responder assim, se não for, depois me procura e me diz o que é autossimbiose. Porque, assim, eu acho que é a mesma coisa. Por exemplo, o nosso corpo ele vai se transformando todos os dias. A gente troca o sangue a cada 180 dias, cada 90 dias o revestimento mucoso do meu intestino e estômago é diferente. Tem um trabalho que está no livro da doutora Aline Margulis, O que é Vida, em que eles mediram os átomos do corpo de uma pessoa e, depois de 2 anos, ela já tinha trocado 80% dos átomos. Então, se você está casado há mais de 3 anos com uma pessoa, você olha para o lado de manhã e fala assim, não foi com essa pessoa que eu me casei, não foi mesmo. Ela já reciclou, não é mais ela. Não é? Então, isso é autobiose, ou talvez autossimbiose, que é você vai se renovando para permanecer o mesmo. Você muda para ficar igual. Então, quando a gente perde essa capacidade de autobiose ou autossimbiose, quando a gente perde essa capacidade de autorrenovação, é quando a gente começa a envelhecer. Então, é assim, na hora, o ectoplasma, ele se fixa, que é na forma de fluido vital, ele se fixa nos bióforos, no carbono. Mas essa fixação é instável. Então, depois de um tempo, esse ectoplasma vai se desprendendo desses átomos de carbono. Para eu renovar essa quantidade, eu preciso fazer uma troca. Então, é a divisão celular. Na divisão celular, eu tenho a divisão celular e eu pego uma nova cota de ectoplasma. Né? Tanto que tem aquela teoria que a gente nasce com um tanque de fluido vital. Quando acaba o fluido vital, a gente desencarna. Eu não concordo com essa teoria. Por quê? Porque tem fluido vital em todo lugar. Você respira fluido vital, você come fluido vital. Não é problema onde buscar o fluido vital. O problema é você conseguir manter esse fluido vital conectado ao seu corpo. E quem vai fazer isso, na minha opinião, é o átomo de carbono. Mas isso, como essa ligação é instável, eu preciso ir renovando ela. Então, eu vou multiplicando as células e eu vou trocando esse ectoplasma e vou mantendo essa conexão. Quando eu envelheço, as minhas células são programadas para um número determinado de multiplicações, de mitoses, pelos telômeros. Quando esses telômeros vão gastando, vão acabando, eu vou perdendo a capacidade de renovação celular. E, com isso, eu perco a capacidade de renovação de ectoplasma também. Aí, o que acontece? Eu vou perdendo vitalidade. Aí, eu vou envelhecendo até uma hora em que eu não tenho mais fluido vital suficiente para manter o meu duplo etérico, para manter a minha interface físico-etérica. E aí eu desencarno. Né? Então, essa autorreplicação, essa renovação constante de matéria, ela é fundamental para a manutenção da vida física, da vida encarnada. E ela é temporária, por quê? Porque a gente não consegue segurar o fluido vital na matéria do nosso corpo durante muito tempo. A gente precisa renovar essa carga de fluido vital, e para fazer essa renovação eu tenho que ter divisão celular. Como as células têm um limite de divisão celular, quando termina esse limite, eu termino a minha vida encarnada. Né? Eu acho que é isso. Não sei se eu respondi. Muito bem, gente. Só um esclarecimento. No intervalo, o pessoal estava dizendo assim, vai ter para vender, viu? Não se preocupe que vocês vão poder assistir quantas vezes vocês quiserem, que eu também estou querendo, né, aprender um pouquinho mais. Seria os chakras a fonte de energia vetorial que proporciona o desdobramento do espírito do corpo físico durante o sono, de seu desligamento da matéria no desencarne? É isso. Quando você está dormindo, você tem um desligamento da conexão do córtex. Então, a tua consciência física ela é rebaixada. Com isso, você consegue expandir o teu perispírito, que é quem percebe, na verdade. Então,
é mais ou menos o seguinte, quando você está encarnado, é como se você tivesse vestido uma roupa de mergulho. Então, uma roupa de borracha, diminui o seu tato, aí você coloca a máscara, você consegue enxergar só pelo vidrinho, você põe uma luva, você não consegue sentir as coisas. Então, a gente encarnado, a gente só percebe as coisas através dos órgãos do sentido, que limitam a gente. O perispírito, ele não tem órgão de percepção, ele é um órgão de percepção. Você percebe 360 graus as coisas. As pessoas que desdobram, elas contam isso. Elas conseguem enxergar a volta inteira, elas conseguem ouvir tudo, e cada um independentemente. Quer dizer, se tem um monte de gente falando ao mesmo tempo, eles conseguem ouvir cada um separado de todo mundo falando ao mesmo tempo. Deus me livre, né? Mas isso acontece. Aí, o que acontece? Você está encarnado... Eu me perdi, fui fazer a piadinha... O que era mesmo que eu estava falando? Do desdobramento, isso, obrigado. Aí é o que acontece. Quando você dorme, essa sua parte de consciência, essa conexão física que você tem com o sensorial, através dos olhos, ouvido, ela fica rebaixada, desliga. Isso dá um acesso, você usa menos memória RAM, sabe? A sua memória fica mais livre. E dá para você processar outras coisas. Aí é o momento que você desdobra e sua consciência expande, porque você passa a perceber pelo perispírito de novo. E aí você ganha essa capacidade de percepção. E dentro dessa condição nova, você pode ir aonde você quiser. O pensamento te leva aonde você quiser. Só que você mantém o fio de prata, porque o teu perispírito está conectado, né? Dentro dessa característica, você percebe isso. Se você está em transe mediúnico, tem expansão de perispírito também, e pode ter essa expansão se dá através de determinados chakras. Cada chakra tem uma característica específica. Só que no chakra, eu tenho para mim, também não tenho certeza, que o chakra é mais nos estados de borderline, assim, transe. Quando você está desdobrado, o teu corpo está desligadão ali. Então, eu acho que funciona mais a parte dos chakras no perispírito. E não, seria mais os centros de força, nem tanto o chakra que está ali no teu duplo etérico. Porque o teu duplo etérico está afinado para você viajar. Né? Mas é bem por aí mesmo, são essas referências que a gente tem. Você explicou a ligação do corpo material e o elétrico, né, o perispírito, através de duas dimensões. Como se dá a quebra dessa ligação, já que desencarnamos de um mundo material? Então, acho que eu já respondi essa pergunta quando eu falei do ectoplasma. Né? Sim. Quer dizer, o desencarne seria por aí. O que pode acontecer é o seguinte, as suas células têm capacidade de multiplicação limitada, mas você gasta antes isso. Né? Então, dependendo da maneira como você vive a sua vida, você pode gastar a sua capacidade biológica de renovação de fluido vital. E aí você vai desencarnar antes do que você poderia, né? Aí que entra a história do suicídio involuntário, né? Porque que às vezes nem é tão involuntário assim. Você cultivando vícios, hábitos ruins, né? Você não cuidando do seu corpo biológico com devida atenção, né? E aí você prejudica esse sistema e acaba que você vai se desvitalizando mais rapidamente. Você vai perdendo mais rapidamente a capacidade de renovação celular. E isso vai fazer com que você desencarne antes, né? Ou então, quando você tem, por exemplo, um acidente, né? Um acidente grave, por exemplo, uma morte por acidente de carro, uma morte violenta, em que o desencarne se dá bruscamente. Nesses casos, o desencarne é dificultado pela presença de grande quantidade de ectoplasma. Então, ainda tem uma ligação muito forte, essa ligação é rompida traumaticamente, forte, né? Com um trauma físico, e aí o que acontece é que o espírito vai ter mais dificuldade de fazer a sua reformulação perispirítica. Né? O André Luiz ele fala de citólise, citogênese. Não estou lembrando do termo todo. Mas quando você está desencarnando, partes do seu perispírito eles se transformam, principalmente o gástrico e o genésico.
Porque a alimentação e a sexualidade é diferente no plano espiritual. Então, o seu perispírito vai se desfazer daquela estrutura que está caracterizada fisicamente e vai se refazer dentro das novas possibilidades, né? E isso daí vai ocorrer no momento do desencarne. Quando você vai morrendo naturalmente, quando você está doente e vai se desvitalizando lentamente, esse processo vai se dando ao mesmo tempo. Se você sofreu uma morte violenta, aí você vai ter dificuldades para se reorganizar. Depende também de cada espírito, não tem um desencarne igual ao outro, mas a princípio vai ser mais difícil porque a quantidade de ectoplasma é maior e essa desconexão é mais difícil de se dar. Ok, esse daqui tem uma palavra muito difícil, eu vou tentar. Como eu poderia compreender uma poliradiculoneuroterapia desmielizante crônica, provavelmente autoimune, diagnosticada, esse nomezão grande, que surgiu mais ou menos aos meus 52 anos e que se arrasta muito lentamente. Como eu posso entendê-la? O que é que você pode dizer sobre isso? Toda doença autoimune eu tenho um pouco de medo de falar assim, que as pessoas às vezes entendem errado, mas vamos lá. É um ato de rebeldia contra Deus, né? É tipo assim, Deus não dá a vida que eu não quero a vida que Deus me deu, né? Por quê? Porque doença autoimune é autoagressão. Você manda as tuas células destruírem o teu próprio tecido. É uma forma de suicídio, né? E isso, obviamente, que não acontece com a gente consciente disso, óbvio, mas é o nosso subconsciente se revoltando. Então, entra um pouco o que a gente falou ontem à noite. O primeiro passo é você aceitar. Você não tem que questionar. Por que eu? Porque é você. Horas. Porque o outro não precisa e você precisa. Mas por que eu preciso? Nós estamos melhorando. Então, por que eu preciso? Onde que eu tenho que ir atrás dessa resposta? Cada um tem que saber. Pede ajuda, vai num psicólogo, conversa com as pessoas, não é? Faz as suas preces, pede ajuda para os espíritos, mas não para ficar boa, não para curar o físico, você tem que curar o espírito. Então, a doença está vindo para te dizer que tem alguma coisa em você que você tem que ser reformada. Se você perder o seu tempo brigando com a doença, você não vai conseguir achar a resposta. Agora, se você for atrás da pergunta, para encontrar a resposta, para reverter isso, se der tempo, você reverte também no físico. O que não quer dizer que você não vai se tratar. Toma o remédio, né? Toma analgésico, toma o anti-inflamatório, corticóide, o que for que tiver prescrito, você toma. Por quê? Porque o tratamento biológico, ele abre uma janela para você. Ele diminui o sofrimento que a doença traz para facilitar você raciocinar. O que está errado com você e o que precisa ser mudado. Qual é a mensagem que a doença está trazendo. Então, às vezes, as pessoas radicalizam. Ou só vai para o biológico ou só vai para o espiritual. Não. O André fala, quando você está encarnado, nada é 100% físico e nada é 100% espiritual. Então, faz as duas coisas. Busca o tratamento biológico e busca o tratamento espiritual. E busca o tratamento psicológico. É você que precisa descobrir o que é que tem em você que não está dando certo, né? Então, todas as doenças são assim. E a doença autoimune é sempre um ato de revolta. É você rejeitando o seu corpo, você dizendo, não quero, né? Então, alguma coisa precisa mudar aí. E acho que o primeiro grande passo, que não é simples, é você aceitar. Aceitar. Né? Não vou ter 1,70 m. Não adianta, não vou. Não vou ter olho azul. Não vou. Estou ficando careca. Estou. O que eu vou fazer? Implante? Não quero. Não vou ficar careca. Pronto. Entende? Então, isso não pode me incomodar. Se está me incomodando demais, eu preciso descobrir por quê. Eu preciso ir atrás da causa. Mas eu preciso aceitar a condição que a vida está me dando. Né? E viver o melhor que eu posso dentro dessa condição. É a primeira coisa. Aí o resto vai acontecendo. Então, o que eu tenho visto muito é assim. A gente está fazendo um trabalho lá, se der certo, depois eu dou o resultado para vocês. Mas o que a gente tem percebido é o seguinte. O paciente que se mantém brigando com a doença, e ele fica revoltado, eu não quero, mas por quê? Mas não pode, mas não sei o quê. Esse não fica bom.
Ele toma remédio, ele não responde à medicação, você entra no limite da dose. Aí o médico, que só vê a parte biológica, chega uma hora que ele fala assim, olha, eu não tenho mais nada para fazer por você. Ele joga a toalha mesmo, porque o que ele tinha para oferecer não deu certo. Né? Mas o que é? Por que para um dá certo e para outro não dá? Porque não aceitou. E tem paciente que encontra uma paz que dá até inveja. Né? E aí, ele às vezes até para o remédio. Você não pode dizer que curou, a doença continua lá, mas ele não tem mais manifestação da doença. Aí você vai lá, faz o exame, tem a ferida, tem a lesão, aparece no exame biológico, mas o paciente não tem sintoma. E aí você vai conversar com o paciente, ele está numa boa. Não, doutor, eu tenho mesmo essa doença, mas eu já conversei com ela, estou tranquilo. Eu tenho uma história que eu conto sempre, me marcou muito. Eu tive um paciente com câncer de esôfago, que ele estava sem conseguir comer, porque o câncer entupiu o esôfago, e ele estava com metástases no abdômen, fígado e tudo mais. Então, não tinha mais como curar, mas como ele não estava conseguindo nem engolir a saliva, a gente resolveu fazer uma cirurgia para ele conseguir engolir. Então, a gente pegou um pedaço do estômago, fez um tubo, passou para colocar no esôfago para ele poder voltar a engolir. E aí, quando a gente viu que ia fazer essa cirurgia paliativa e que ele tinha pouco tempo de vida, eu resolvi conversar com ele, perguntei para ele se não tinha ninguém da família, porque eu nunca tinha visto ninguém da família lá. Ele falou que ele era alcoólatra, tinha sido alcoólatra, que ele tinha sido casado, tinha uma filha pequena, e a esposa se separou dele e foi com a filha para São Paulo quando ela era pequenininha, por causa do alcoolismo dele. Depois disso, ele nunca mais casou, ficou sozinho, parou de beber, e acompanhava a filha de longe. A mulher já tinha morrido e a filha tinha se formado médica, trabalhava no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Eu falei para ele, me dá o nome da sua filha que eu vou falar para ela. Ele falou, não, doutor, ela vai dizer que ela não tem pai. Ela não vai vir aqui, não. Eu falei, o senhor se importa de eu tentar? Ele falou, não. Aí eu peguei o nome dela, liguei para o HC, pedi, ela era neurologista. Aí falei com ela, falei, olha, aqui eu Décio, eu sou da Faculdade de Santos, aqui, a gente está com o seu pai aqui. Ela falou assim, mas eu não tenho pai. Eu falei, ele me falou que ia acontecer isso, ele me contou a história, disse que ele era alcoólatra, né? Mas eu acho que eu tenho o dever de te dizer, você pensa depois o que você vai fazer. Ele está com câncer avançado de esôfago e tal. Eu expliquei a situação para ela. E falei, nós vamos operar ele na segunda-feira. Se você achar que você deve, dá um pulinho aqui, dei o endereço para ela. Aí ela desligou o telefone e falou, olha, infelizmente eu não vou poder ir e tal. Eu falei, não, tudo bem. Aí, tá, foi. No domingo, na véspera da cirurgia, eu fui dar uma passadinha para olhar ele. Quando eu cheguei lá, tinha uma mulher falando com ele na beira do leito. Eu achei melhor não interromper. Aí eu conversei com a enfermeira e voltei para casa. Na segunda-feira eu cheguei lá, fizemos uma cirurgia. A cirurgia foi tranquila. No pós-operatório ele evoluiu bem. No dia da alta, estava a mulher lá. Aí eu fui lá, perguntei para a enfermeira quem era. Ela falou, é a filha dele, doutor. Disse que vai levar ele para São Paulo. Eu falei, que legal, né? Fiquei feliz. Bom, eles foram embora. Aí passaram-se uns 3 anos. Eu estava no ambulatório e entra o homem lá. Eu falei, pronto, virei médium vidente agora. A mediunidade, estou vendo espírito. Eu devo ter feito uma cara tão assustadora que o paciente começou a rir e falou assim, eu estou vivo sim, doutor, sou eu mesmo. Eu falei, mas que coisa impressionante. Ele falou, pois é, né, doutor, eu estou vivo, né? Eu falei, então, o que aconteceu? Ele falou, doutor, é o seguinte, minha filha, o senhor falou com a minha filha, ela veio, me levou para São Paulo, e eu tenho 2 netas, ela está me acolhendo, me aceitou de volta, conheci meu genro, minhas netas. Eu nunca fui tão feliz na minha vida. Aí eu pensei assim, agora que eu estou feliz, eu vou morrer? Aí eu fiz um acordo com o meu câncer. Eu falei, você não mexe comigo, eu não mexo com você. E eu estou assim, já faz 3 anos. Eu falei, o que o senhor está fazendo aqui? A minha filha pediu eu vir aqui falar com o senhor, se não é melhor operar de novo. Eu falei, Deus me livre, foge daqui. Faz o acordo com as suas células, deixa quieto. Então, você vê como a cabeça da gente tem essa capacidade? A doutora Marlene me disse que o Chico conversava com as células dele. Falou assim, meninas, hoje não vai ter almoço, desculpa, mas vocês vão sobreviver, vai dar tudo certo. Na janta a gente tira a forra. Diz que ele falava com elas. Então, elas fazem o que você manda. O problema é que não é o que você manda com a voz, é o que você manda com o coração. E essa é que é a dificuldade. Né?
Segundo Dias da Cruz, o corpo astral possui camadas. Estas podem ser divididas e, serem analisadas cada um de forma individual. Se sim, qual a ligação entre as camadas? Vocês sabem que o Dias da Cruz me ajudou pra caramba, né? Eu tenho uma psicografia dele no livro também que eu coloquei. Eu até fui um pouco desleal assim com o Andrei, porque a gente fez um trabalho juntos, eu e o Andrei em Vitória, e depois o Andrei me mandou uma psicografia que o Dias da Cruz tinha mandado para mim. Na psicografia, o Dias da Cruz ele escrevia como se ele tivesse lido o meu livro, e eu não tinha nem lançado ainda. E aí, no final, ele fala assim, se você tiver pergunta, pode fazer que eu respondo. Eu falei, opa! Aí eu fiz 5 perguntas, mas assim, aquelas perguntas bem marotas, sabe? Sobre aquele assunto que eu tenho pensado muito, o que é que o senhor acha? Eu devo ou não? Foi assim. E ele, assim, ignorou a minha descrença e respondeu em cima, sabe? Tinha até um capítulo que eu não sabia se eu publicava ou não, e ele falou, me deu uma notícia que, na verdade, eu já devia saber. Ele falou assim, por um acaso, meu filho, você acha que todo esse trabalho é seu? Nós temos uma equipe enorme para você produzir esse trabalho, agora você não quer publicar? Eu falei, desculpa, estou quietinho aqui, vamos botar. Né? E ele foi sempre muito seguro. E eu tenho feito algumas perguntas para ele tem tido a bondade de me responder. Sempre muito preciso. E essa questão é uma questão verdadeira. Quando eu escrevi o Fisiologia Transdimensional, eu queria que chamasse Fisiologia Multidimensional. Porque eu acredito, lembra que a gente falou da teoria das supercórtex, que são 10 dimensões mais o tempo? Eu acho que a gente existe em todas elas. E o nosso perispírito está em camadas dentro de cada uma dessas dimensões. Então, eu vou ter chakra de um corpo para o outro dentro do perispírito. Só que já está difícil fazer a interface físico-etérica, imagina começar a abordar isso aí também. Aí, como eu achei que era muita coisa, eu achei melhor reduzir para trans e não falar sobre esse assunto. Mas os esotéricos, os orientais mais antigos, falam de 7 corpos espirituais, não é? Tem várias escolas, modifica. O chakra mesmo modifica muito. Mas, a princípio, eu penso que é isso mesmo. Que teria, sim, essas várias camadas, que elas estão relacionadas também, a constituição dessas camadas, com o nível de evolução do espírito, né? Que a gente vai mudando, não só as camadas, como a matéria que a gente agrega para formar a camada. Quanto mais evoluído, a gente vai subindo na escala evolutiva, vai subindo de mundos, a gente vai deixando de existir nas dimensões mais físicas, né, e vai começando a existir mais nas dimensões mais elevadas. Se você ler o Nosso Lar, os livros do André Luiz, eles têm reunião mediúnica lá, em que tem espíritos que estão na outra dimensão, que já não é nem na físico-etérica, que é onde a gente vai estar quando a gente desencarnar, eles estão numa outra de cima. E eles usam médiums para se comunicar com o pessoal que está nas dimensões mais de baixo. E isso até é o nível crístico, né? Então, eu acho que tem essas 10 dimensões mesmo. Deve ser, são 7 céus, né? Eu acho que deve ter 10. Bom, tem o inferno, então aí não são 7 céus. Né? Nós estamos no inferno. O próximo passo é umbral, que o Nosso Lar está no umbral, não sei se vocês sabem. E aí, dali para cima, né, já são 8, 9, deve ter mais um ainda, depois começa o céu. Então, são 7. Décio falando, está lembrando daquele filme, acho que é Interestelar? Você assistiu que aquelas dimensões, aquela... Eu achei que o filme tinha sido difícil. Tem uma pergunta aqui, qual o fundamento daquele sistema de tipos sanguíneos que considera bilioso, fleumático, etc. Faz sentido? Então, essa é uma observação, né, do pessoal mais antigo. Se você perguntar isso para mim, que sou um cirurgião alopata, para mim não faz sentido, o que não significa que eu não acredite. Então, assim, eu já fui até criticado que eu não era homeopata. Imagina, espírita que não é homeopata, realmente é uma aberração. Mas eu sou uma aberração, porque eu perdi tanto tempo estudando isso, eu acho que não dá tempo nessa encarnação de eu me dedicar à homeopatia. Por quê? Porque é igual a medicina chinesa, é igual a acupuntura. Você tem que apagar tudo que você tem na sua cabeça de fisiopatologia e recomeçar tudo de novo. A maneira deles pensarem é radicalmente diferente da nossa. E isso é uma coisa que eu tenho muita dificuldade na minha cabeça. Eu sou limitado.
Eu sempre falo isso. A pessoa fala, você é inteligente. Não sou, não sou. É porque assim, eu sou tão burro que eu demoro tanto para entender as coisas que, quando eu entendo, todo mundo consegue entender comigo. E aí eu venho e explico do jeito que eu entendi, todo mundo entende. Né? Então, eu tenho uma facilidade de me comunicar, mas não de aprender. Eu sofro bastante para aprender. Então, eu agora, nessa altura da minha vida, eu abri mão de tudo que eu aprendi como médico para recomeçar um raciocínio diferente, eu acho que não dá certo, para mim. Mas eu vou em homeopatas, eu vou em acupunturista, porque eu acredito que dá certo. Eu só não sei fazer. Então, esse aspecto da personalidade voltada ao tipo de doença, isso é uma coisa que a gente vê no dia a dia. É muito, muito comum. E a medicina chinesa faz muito bem essa associação. Tá? Problemas de fígado, problemas de pâncreas, e aquela coisa toda. A gente tinha até uma coisa assim entre nós lá na residência de cirurgia, que a gente brincava que todo paciente que tinha problema no pâncreas era mal-humorado. Na medicina você vai descobrir, eu já vi em livro, ele diz assim que o paciente é mal-humorado porque tem dor. Ninguém fica bem-humorado com dor. Mas a gente tinha um porteiro que ficava à noite no hospital, que ele era o mal-humorado. Ele estava sempre com cara feia, a gente falava que ele usava cueca com número menor sempre, porque ele estava sempre de mau humor. E aí, um dia a gente passando, boa noite, a gente gostava de cumprimentar ele, boa noite, a gente saía de madrugada de cirurgia, 3, 4 horas da manhã, ele estava com o portão fechado dormindo, a gente chegava, boa noite, seu Zé, ele tinha que levantar para abrir o portão para a gente xingava. Aí, um dia, alguém falou assim, ele vai acabar com câncer de pâncreas, esse homem. E morreu de câncer de pâncreas. Morreu com a gente lá de pâncreas. Então, tem determinadas doenças que são para o perfil, por causa do tipo de energia mesmo. Então, eu acredito que isso ocorra. Eu só não sei te explicar como, mas deve ser pela vibração mental mesmo. Né? Deve ser pela faixa vibratória que você está trabalhando. Tem um aqui... fale um pouco sobre a manipulação dos fluidos no passe em relação ao doador e ao receptor. Então, eu recomendo para vocês um livro, O Passe como Cura Magnética, da doutora Marlene. É um livro bem objetivo e muito didático. E lá a gente vai entender uma coisa. Tem 3 tipos de passe. Né? Tem o anímico, tem o animal, que é o que usava o Mesmer, né? E aí você tem uma fluidoterapia de magnetismo animal, uma linha que desenvolveu bastante, o Giacomello desenvolveu isso muito bem. Então, ele é um expert nisso. Ele tem as técnicas, as maneiras. Então, nesse tipo de passe, é o médium e a sua energia sendo transferida para o paciente, beneficiando o paciente. Tem o passe que é só espiritual, em que a energia, o espírito usa o médium como veículo e a energia vai toda para o receptor. E tem o misto, que é um pouquinho de cada um, ou muito de um e um pouco do outro, que eu acho que deve ser 90% dos casos. Mesmo quem está fazendo o magnetismo animal, quem está lá fazendo o passe com a técnica de doação, está com intenção de cura, eu não consigo imaginar que a espiritualidade não esteja ajudando, né? Claro que está. Então, eu acho que, na verdade, no final fica tudo como misto, tá certo? Então, o que muda? Muda assim, se você não se concentra, por exemplo, o jorei. O jorei é um tipo de imposição de mãos. Mas o jorei, quando você está aplicando o jorei, eu não sei se isso é certo ou não, mas às vezes que eu vi passar, o aplicador do jorei estava aplicando e conversando com o outro, quer dizer, ele não estava concentrado naquilo. Então, nesse sentido, eu acho que a coisa deve funcionar mais pelo lado da espiritualidade. Mas eu acho que se o passista se concentrar, melhora muito. Melhora muito. Né? O reiki tem a concentração antes, o toque terapêutico tem a concentração antes, e durante o passe também. Então, na hora que você está doando, o que é teu, que você está doando, tem uma transferência de energia. Então, depois você pode sentir alguma falta. Eu estava conversando com o Fred agora, e ele estava me contando que, depois dos transes mediúnicos, quando tem alguma manifestação física, ele sai com uma vontade enorme de comer açúcar, de comer coisa doce. É óbvio, porque ele consumiu, né? Ele produziu ectoplasma, ele liberou ectoplasma, ele precisa repor.
Mas quando é só a energia do espírito, você não sente essa necessidade, porque tem a movimentação energética é mais por conta da espiritualidade. Então, eles usam você para ajudar a manipular as energias do receptor. Tá? O que acontece? Acontece o seguinte, o receptor ele está recebendo uma intervenção, essa intervenção mexe nos campos energéticos dele, mas com uma sugestão de vibração. É igual remédio biológico. O remédio químico eu te dou, ele tem uma ação bioquímica, faz você perceber um sintoma ou deixar de perceber um sintoma. Isso te dá uma sugestão de cura. E aí você reverte o teu processo bioquímico a partir dessa sugestão. É a mesma coisa que acontece no passe ou em qualquer outra terapia fluídica. Eu estou te dando uma sugestão de saúde, uma sugestão de vibração de saúde, de cura. Se você aceita isso e assimila, você consegue incorporar essa energia e aquilo vai funcionar. Se você é refratário ou não presta atenção naquele sinal, aquilo vai se dissipar. Então, aquele ajuste energético que você recebeu na cabine de passe, que nem eu falei ontem, se você sair e ficar nervoso, já xingar um, xingar o outro, aquilo se dissipa, não adiantou nada. Né? É como se fosse uma casca. Agora, se você recebe a energia e você percebe aquele padrão vibratório, aceita aquilo e assimila, você pode sair de lá curado. Né? Porque a terapêutica é sempre uma sugestão de caminho de cura. Se você vai seguir o caminho ou não, é com você. Não tem nada que faça o milagre de transformar você à revelia da sua vontade. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer é, eu quero ou não ficar bom? É claro que todo mundo, a princípio, quer, mas nem sempre. A gente usa muito a doença, tem muita gente que eu conheço que usa a doença como muleta. Precisa da doença, não consegue se imaginar sem a doença. E quando alguém fala que ela não tem a doença ou que ela não tem, ela fica brava. Ela fica com raiva. Não é você que sente o sofrimento que eu tenho, a dor, não sei o quê. Não, ninguém está falando que ela não sente, mas que ela usa isso a favor dela, usa. Criança faz isso, não é? Tem até febre quando não quer ir para a escola, não é assim? A gente faz também. Né? Só que a gente camufla isso. Então, no passe, é isso. Você tem que saber o que aquilo significa. É uma sugestão de cura, eu vou receber uma ajuda que vem da espiritualidade e da pessoa que está ali, do médium, que está me ajudando, mas eu preciso me concentrar para perceber o que está acontecendo. Né? Às vezes a gente vê, está dando passe, e você vê a pessoa olhando no relógio, vendo que horas são. Não adianta nada, né? É a mesma coisa que você jogar água numa superfície impermeável, a água não penetra. Ela tem que estar prestando atenção, mais do que eu. Porque se eu não estiver prestando atenção, mas a espiritualidade está e ela também, alguma coisa vai passar por mim. Né? Mas eu acho muito importante falar sobre esse assunto para a gente ter a verdadeira dimensão do que é o passe. Leiam o livro da doutora Marlene. Você falando, eu lembrei do livro Mecanismos da Mediunidade, em que André Luiz tem um capítulo inteiro sobre passe, um dos últimos capítulos. Infelizmente, o resto das perguntas vai ficar para a próxima vez que Décio vier por aqui por conta da hora. E eu gostaria, em nome, logicamente, do todo o MIEP, né, agradecer imensamente a colaboração dele aqui conosco, essa provocação que ele nos fez tão interessante esta manhã, riquíssima. E eu queria assim aprender difícil como ele aprende, né, para chegar a esse conhecimento. Vou me disciplinar mais para conseguir aprender e conseguir entender um pouco melhor, né? Com certeza, ele nos deu uma grande contribuição nesta manhã e eu agradeço imensamente a você, em nome, logicamente, do MIEP, de todos nós que aqui estamos, que Jesus possa ampará-lo na sua viagem de volta e que venha sempre aqui conosco. E deixar você à vontade para fazer suas considerações finais. Eu quero agradecer vocês. Vocês não sabem como é difícil juntar tanta gente assim para ouvir essas bobagens que eu falo, né? Não sei se é bobagem, agora eu ofendi os espíritos, mas... porque é o seguinte, é difícil ter plateia para ouvir isso. Vocês concordam comigo? E eu fico pensando nessas coisas, eu falo, será que eu estou viajando? Será que eu não estou? Eu gosto tanto quando tem alguém que está disposto a ouvir, mesmo que eu perceba que às vezes eu exagero um pouco, pego um pouco pesado, porque nem todo mundo tem, são formações diferentes, cada um vem de uma área, e às vezes vai ter dificuldade para uma coisa ou pela outra,
Mas eu peço que vocês tenham bastante caridade na hora de estudar isso, e se vocês tiverem a oportunidade de ler o livro, isso é importante para mim, saber se eu estou num caminho legal, né? Porque eu quero ajudar a fazer a conquista desse conhecimento da interface físico-etérica. Eu acho que tem uma implicação prática muito grande para a gente no centro espírita, né? Eu acho que a gente entender isso faz a gente mais consciente do que está acontecendo. E eu não tenho como agradecer ter tanta alma assim para me ajudar a pagar a minha prestação no nosso lar lá, minhas dívidas do passado, né, da minha época da Inquisição e tudo. E eu estou realmente grato de ter passado essa manhã aqui com vocês, né? E a UMIEP, a Paraíba, eu já me considero cidadão paraibano, né? Não saio mais daqui, já é a 4ª vez que eu estou aqui esse ano. E agradecer pelo carinho e o convite e a presença de todos vocês. Espero estar aqui em breve. Muito obrigado.